Boa noite a todos. Vamos começar aqui a gravação da nossa aula, de mais uma aula de multimídia, certo? E aí vamos direto ao nosso slide. Vamos compartilhar aqui. Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos ver som. É o nosso penúltimo título multimídia. É o que nós vamos trabalhar hoje, certo? O som é o efeito audível produzido por movimentos de corpos vibratórios. Então, o som, ele é um efeito que é audível, que a gente consegue ouvir, né? Um efeito que a gente consegue captar com os ouvidos, produzido por vibrações de corpos. Então, quando alguma coisa vibra, ele emite um som. E aí a nossa percepção para esse som é o que vai deixar, é o que vai deixar a gente, é o que vai nos fazer a gente escutar, né? A gente ouvir esse efeito. A audição é o resultado da percepção, o resultado do que eu consigo escutar. É claro que muitos corpos vibratórios a gente não consegue ouvir, nosso ouvido não é tão apurado para alguns tipos de faixa. Assim como o olho humano lá na imagem, né? A gente tinha a faixa, o espectro visível, né, da luz, e alguns feixes de luz a gente não consegue enxergar. Assim também nós temos o som, nós temos o feixe audível, né? E algumas faixas que a gente simplesmente não consegue escutar. E a gente conhece muito bem na história do cachorro, né? O cachorro tem um ouvido muito melhor do que o nosso, e algumas frequências eles conseguem escutar que a gente não consegue. O som ele se divide em três elementos: a música, o efeito e a voz. Certo? A música é a melodia, né? A música é uma melodia contínua, sequenciada, com notas musicais. O efeito são sons rápidos, como uma batida, um estrondo, alguma coisa assim, do dia a dia. E a voz, quando a gente fala de voz, a gente está falando da vibração das cordas vocais, que também pode ser dos animais, não necessariamente do ser humano, mas a voz de todos os animais estaria incluída aqui nessa terceira divisão. Bom, o importante para a gente, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é a questão da conversão, certo? O som, ele se propaga em ondas, certo? Só que no mundo virtual tudo é binário, tudo é energia, né? 0 e 1, tudo na energia. Então tem que converter uma onda analógica para uma onda digital, vamos dizer assim, né? Uma sequência binária de, de números que representa aquele som, que é capaz de codificar aquele som, certo? E o aparelho que a gente usa para isso são os transdutores. Transdutores. Nós usamos para fazer essas conversões, certo? Então vamos primeiro pensar no alto-falante. O alto-falante converte o som digital no som analógico, certo? Então ele vai transformar a corrente elétrica em vibrações mecânicas do ar. Ele vai vibrar também, né? O som para um alto-falante é uma turbulência ritmada do ar. Então ele vai causar uma turbulência no ar que vai causar esse efeito de som que a gente consegue escutar, certo? Aqui tem um esquema que fica mais fácil de eu mostrar a vocês. Então eu tenho aqui o ímã, certo? O ímã, norte, perceba aqui o norte e o sul. O que acontece? O sul e o norte, eles se atraem, certo? E esse fio que está aqui enrolado, ele é puxado tanto para o norte como para o sul, né? Ele fica nesse eixo vibratório aqui, subindo e descendo, hein? Norte para o sul, para o norte para o sul, para o norte para o sul, para o norte para o sul. E eu tenho um ímã aqui, que vai fazer o contraponto, certo? Que vai fazer a modulação para que
ele consiga vibrar o diafragma, que é esse elemento aqui, certo? E aí, com a vibração do diafragma, a gente consegue diferenciar os múltiplos tipos de som, certo? Esse é o alto-falante. No caso contrário, nós temos o microfone, que faz a mesma coisa, só que de maneira invertida. O processo também é invertido. Né? E a conversão do som analógico em digital, certo? Então eu também tenho um ímã, o mesmo ímã, que vai fazer o contraponto do microfone, norte e sul. Esse espiral que fica sendo atraído para os dois nortes, né? Ele fica para cima e para baixo, fica sendo atraído para cima e para baixo, para cima e para baixo, com a mesma força. E aí, quando a onda chega, que bate nesse sistema aqui, ele vai vibrando, a onda bate, vibra, e aí pela distância dele na bobina, ele consegue captar com que frequência veio o som, a amplitude do som, e reproduzi-lo depois na sequência digital. Lembrando que a gente não escuta música digital. Música digital não existe, é energia elétrica. A gente escuta as ondas propagandas no ar, né? A gente escuta o som virtual. Aliás, a gente escuta o som real, as ondas reais. Né? A música digital é só uma codificação elétrica de zeros e uns. Então a gente não escuta música digital, a gente escuta sempre música analógica, né? Então, no caso do software de conversão, o som analógico é representado por ondas senoidais. Então, todo som analógico ele é representado por uma sequência de ondas em forma de senoide. A potência do som é proporcional ao quadrado da amplitude das vibrações. Então, se eu quero aumentar a potência, eu quero aumentar o volume do som, certo? Eu vou aumentar a amplitude. E aí, aumentando a amplitude, quanto maior for a amplitude, maior vai ser a potência do som, o volume do som. No sistema, essas ondas devem ser convertidas em valores discretos. Nós vamos ver isso aqui, como é que eu converto um som analógico em valores discretos. Quando ele fala de discreto, ele está falando de números inteiros, né? Porque não tem número real, não tem no sistema um binário real, né? Números binários reais seriam infinitos. Né? A gente sabe que entre dois números reais existem infinitos números reais. Então a gente não tem como representar infinito no computador. Optamos aí por valores discretos. É claro que aí vai haver perda e tal, nós vamos ver isso aí. O som recebido em sua forma de onda e convertido em uma sequência binária para processamento e armazenamento. Então, durante a execução do som, ele é novamente convertido em onda para que a gente possa ouvir, certo? Como eu já falei, não existe possibilidade de a gente ouvir a música digital. Ela é puramente digital, né? Porque digital não existe música, é apenas uma sequência binária de energia. A conversão sempre trará ruído e perda de som. Qualquer gravação de um som analógico em meio digital vai produzir perda de som. Agora, claro, a tecnologia de hoje faz com que essas perdas sejam mínimas de uma forma que o ouvido humano não consegue perceber. E às vezes consegue. Certo? Se você gravar um cara tocando violão e de repente botar o mesmo cara tocando violão e a gravação, uma terceira pessoa consegue distinguir. Tem gente que consegue distinguir quem é o cantor, quem é o tocador e quem é a gravação. Sem ver, né? Só pelo som ele consegue distinguir. Mas a maioria das pessoas não consegue. A maioria das pessoas não consegue distinguir a diferença de um som analógico para um som digital. A precisão da representação digital do som varia de acordo com a taxa de amostragem. Isso aqui é importante. A taxa, quanto mais amostras do som eu tiver, maior vai ser a qualidade do som. Certo? Maior vai ser a qualidade do som. Quanto mais amostras eu tiver. E é claro, quanto mais amostra eu tiver, maior vai ser a quantidade de bits que eu vou precisar para armazenar cada uma das amostras. Certo? Então, quanto mais amostras eu tiver, mais próximo do real eu vou ter, só que mais bits eu vou precisar para carregar. Certo? Quanto maiores esses valores, maior será a fidelidade do som.
certo? Então, a qualidade do som também, ela é medida por essa amostragem. Aqui tem um gráfico que retrata bem o que eu estou falando, certo? Imagine que o som é essa linha vermelha do gráfico é o som. Isso aqui em valores reais. Quando eu converto para valores discretos, valores inteiros, o som fica nesse formato aqui da linha azul. Aí você perceba que, apesar de ser muito próximo, muito parecido, não é o mesmo. Né? Não é o mesmo som. Esse ponto aqui não é esse ponto aqui. É uma representação, certo? Obviamente que alguns sistemas podem, vamos dizer assim, tentar compensar isso aqui, certo? Essa diferença aqui. Mas, de qualquer forma, tem uma perda. E aqui tem um gráfico mostrando a perda, né? Esse pico aqui, que vai desse ponto até essa diferença aqui, que aqui no gráfico é desse ponto vermelho até o ponto azul, certo? E aqui ele tem um erro de quantização. É por isso que a gente não tem um som digital perfeito. E ele fala o seguinte, um CD de áudio padrão, por exemplo, tem uma taxa de amostragem de 44.100 Hz, com 16 bits de amostras. Com isso temos 1 segundo de música, vai consumir, e consumindo 2 canais, né, que é o som estéreo, vezes 44.100, vezes 2 bits, 2 bytes por amostra, nós vamos ter 76.400 bytes em apenas 1 segundo de música, certo? Então uma quantidade de bytes considerável, uma quantidade de bytes grande. Se você pensar isso aqui agora em uma música inteira, de 3, 4, 5 minutos, aí você vai ver que a quantidade de bytes realmente é bem elevada, certo? Antes da gente falar um pouco mais sobre essa questão dos bits, vamos ver um pouquinho da conversão analógico digital. Nós vamos chegar a fazer aqui matematicamente uma conversão de um som analógico em digital. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é obter o som, certo? Vou gravar o som. Vou produzir o som, na verdade, né? E aí eu vou definir a quantidade de amostras. Tem uma formulazinha para isso, definir a quantidade de amostras. Aí eu vou capturar a amplitude das amostras, vou quantizar, certo? As amplitudes, ou seja, arredondar as amplitudes, e depois converter em binário, certo? Esse é o passo a passo da conversão de um som analógico para o digital. Então eu produzo o som e vou seguir esses passos aqui para que eu tenha um arquivo de som armazenado. Aqui tem um diagrama com esse processo de som, né? Vem as ondas, aí eu passo por um filtro, esse filtro aqui é para tentar tirar o ruído, às vezes uma amplitude muito alta, em algum momento deu uma amplitude muito elevada ou muito baixa, então ele achata essa amplitude, ele tenta padronizar a amplitude com o restante do som. Com esse sinal filtrado, ele passa por um amostrador que vai tirar as amostras, né, que é esse processo aqui, que eu estava falando, as amostras, ou seja, vai calcular essa parte azul do som, que chegou em vermelho. Aí, com as amostras, ele vai quantizar, quer dizer, arredondar, né? Vamos botar assim, matematicamente falando, ele vai arredondar os valores para valores inteiros, e depois que ele fizer isso, aí ele vai converter em binário, né? E aí vai guardar o meu som digital, na verdade uma sequência binária que representa o som analógico, certo? Aí eu falei aqui muito o seguinte, definir a quantidade de amostras, que é a taxa de amostragem. Como é que eu sei quantas amostras eu preciso pegar de cada som? Bom, eu falei também que quanto mais melhor, né? Então, isso aí está sempre na cabeça, quanto mais melhor. Mas qual é o mínimo? Qual é o mínimo? O mínimo que me dá é o teorema de Nixte. Teorema de Nixte é que vai me dar o mínimo que eu preciso para poder converter o meu som analógico em digital, certo? Caso eu utilize um valor abaixo do mínimo, vai dar um problema de alíase e ele pode calcular o som errado, certo? Para aplicar o teorema de Nixte, é necessário filtrar o som com um filtro passa-baixo, certo? Um filtro onde ele passa as amplitudes mais baixas e filtra as mais altas.
com frequência de corte igual ou menor do que a frequência de Nixte. Então eu vou ter que achatar as amplitudes, passar nesse filtro passa abaixo, para ele achatar as amplitudes e que eu fique com a frequência maior do que o resultado do teorema de Nixte, certo? E obviamente tirando os ruídos, né? Tirando algumas amplitudes fora da média. Aqui, por exemplo, tem o que pode acontecer se eu pegar menos que o teorema de Nixte ou igual ao teorema de Nixte, certo? Então aqui só fechando o conceito do filtro passa baixo, né? Um circuito que permite as passagens de baixas frequências. Então as baixas frequências passam tranquilamente, as altas frequências são achatadas, são reduzidas para as frequências padrões na música, vamos dizer assim. Ok? Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico, uma onda senoidal de um som que pegou os pontos, uma taxa de amostragem. O que é a taxa de amostragem? São esses pontos aqui que eu pego, né? Quanto mais pontos eu pego na onda, quanto mais pontinhos eu pegar aqui na onda, mais próximo da onda eu serei. Certo? Então o que acontece? Aqui eu pegando o som com o teorema de Nixte. Certo? Aqui o mesmo som pegando com o mesmo valor de Nixte, ou seja, todos os pontos estão na linha zero. Ele criou uma reta aqui. Eu perdi totalmente a onda. Se eu pegar uma taxa de amostra igual ao resultado de Nixte, eu perco totalmente a onda, ele vira uma linha. Se eu pegar abaixo, ele pode errar o som. Aqui, por exemplo, ó, o som era esse aqui, em preto, certo? Mas, como eu peguei poucas amostras, na hora dele gerar a onda lá, ele gerou diferente. Olha, são ondas bem diferentes que passam pelos mesmos pontos. Mas por que isso aconteceu? Porque eu peguei poucos pontos. Isso acontece quando a taxa de amostra, ou seja, a quantidade de pontos que eu pego em cada frequência, ela é abaixo de Nixte. Certo? E quem é Nixte? Qual é a forma de Nixte? A forma de Nixte é 2 vezes 1 sobre T. Certo? A gente bota mais um, porque o que a gente quer é acima de Nixte. O que a gente quer é acima, maior que Nixte. Quer que as amostras sejam maiores do que o resultado de Nixte. Certo? Ah, aliás, isso aqui não, isso aqui é o que a gente não quer, né? Menor, a gente quer o maior. Né? Que as amostras sejam maiores que a taxa de Nixte. Então a gente bota aqui mais um para que eu tenha uma quantidade mínima de pontos que eu vou pegar no gráfico. Certo? T é a onda da menor frequência, certo? Nós vamos ver a questão da frequência. O menor ciclo de frequência é esse Tzinho aqui. Nós vamos calcular ele, e aí na formulazinha eu tenho a quantidade mínima de amostras que eu vou pegar. Lembrando que a frequência é um sobre tempo, né? Então essa fórmula também pode ser 2 vezes frequência, mais 1. Né? A gente sabe que frequência é 1 sobre tempo. Então está aqui 1 sobre tempo. Você também pode ver que é 2 vezes a frequência do som. Então o que é que ele faz? Ele pega aqui o som analógico, uma onda senoidal analógica aqui, certo? Aí faz a taxa de amostragem, escolhe quantos pontos eu vou pegar nessa onda, que é a minha taxa de amostragem. Aí pegou os pontos, ó, criou aqui a onda, a mesma onda, mas somente com os pontos discretos, os pontos inteiros. Em cada ponto ele vai pegar a amplitude. Amplitude aqui, ó, aqui nesse ponto. Ele vai pegar a amplitude, tá reto não, mas é reto aqui. Vai pegar o valor no eixo Y. Pega o valor do eixo Y, aí quantiza. O que é quantiza? Arredondar. Se for de meio para cima, se for do meio de 0,5 para mais, ele arredonda para cima. Se for de 0,4 para menos, ele arredonda para baixo. Arredondou, transformou em binário. Pronto, aí transformou em binário, eu já tenho som digital para armazenamento em mídias eletrônicas. Certo? Bom, vamos fazer um exercício desse aqui na prática? Deixa eu fazer aqui o seguinte. Eu vou cancelar isso aqui. Certo? E vamos para um exemplo
prático desse negócio, um exemplo prático. Eu compartilhar aqui com vocês a tela. Acho que vocês estão vendo aí meu Paint. Correto ou não? Estão vendo meu Paint com a onda? Sim, sim. Beleza. Então aqui é o seguinte. Eu tenho essa onda senoidal e eu quero converter ela para um som digital. Ela é analógica, eu quero converter em um som digital. Como é que eu faço isso? Preste atenção. Primeira coisa é calcular a quantidade de amostras. E para calcular a quantidade de amostras, eu preciso saber qual é a menor frequência de cada ciclo, certo? Um ciclo de frequência, vou botar em vermelho aqui, um ciclo é quando ele fecha a bola da frequência. Ó. Subiu, desceu, bateu, fechou. Aqui ele fechou um ciclo de frequência, certo? Sobe, desce e fecha. É como se ele fechasse 360 graus, né? Se ele juntar esse lado, essa ponta com essa ponta aqui, se ele virar, forma um ciclo. Aqui não vai formar um círculo, mas a ideia seria essa. Então, eu tenho aqui ó, um ciclo de frequência que começa em 1 e termina em 3. Tenho o segundo ciclo de frequência que começa em 3 e termina em 7. Eu tenho o terceiro ciclo de frequência que começa em 7 e termina em 9. E eu tenho o quarto ciclo de frequência que começa em 9 e termina em 12. Tá claro isso? Sim, professor. Tranquilo. Beleza. Então vou separar aqui os blocos de frequência, certo? Vou separar aqui. Eu tenho 4 blocos. Obviamente que um som de verdade tem milhares, né, dezenas de milhares de blocos aqui de frequência. Aí vamos converter só esse daqui mesmo. Então vamos lá. Quanto é o tempo aqui? Aqui é amplitude por tempo, certo? O gráfico aqui é amplitude no eixo Y. Aqui é amplitude. Vou marcar aqui, ó. Aqui é amplitude. E esse aqui é o tempo. E é o seguinte, eu tenho quatro ciclos de frequência, o tempo do primeiro ciclo é 3, vai de 0 a 3, então o tempo do primeiro ciclo é 3, certo? O tempo do segundo ciclo é 4, ele começa em 3 e vai até 7. Se ele começa em 3 e vai até 7, então é 4 o ciclo de frequência dele, né? Que é o, sei lá, 7 menos 3 aqui. O terceiro ciclo começa em 7 e termina em 9, então é 2. Né? 9 menos 7. Onde ele começa e onde ele termina. E o quarto ciclo começa em 9 e termina em 12. Então o quarto ciclo é 3. Quarto ciclo é 3. Ok? Então esse aqui é os tempos que eu tenho para os ciclos que eu tenho aqui para converter o meu som. O que ele fala? Pega o menor. Pega o menor. Vamos. Quem é o menor aqui? Não sei. O menor? Esse, claro. Né? Esse aqui é o menor. E se tivesse dois iguais? Se tivesse dois iguais, não faz diferença. No cálculo lá é 2 vezes 1 sobre T. O T é o menor. Se tiver 2, 3, 4, for tudo igual, né, for um som repetitivo, a mesma coisa, não faz diferença. Aí eu jogo na fórmula. Qual é a fórmula? 2 vezes 1 sobre T mais 1. Essa é a fórmula. Certo? Vou deixar aqui igual. O menor tempo é quem? O menor tempo é 2. Então, 2 vezes 1 sobre 2 mais 1. Então, eu vou ter aqui 2. Então, para esse som, eu preciso de 2 amostras. É claro que na vida real, 2 amostras não existe, né? Mas aqui é só para a gente não passar o resto da noite fazendo cálculo. Então, eu preciso de 2 amostras. Beleza. Então, cada onda dessa, eu vou pegar 2 amostras. Que amostra eu vou pegar? Bom, eu tiro a média. Né? Eu tenho o ciclo, 360 graus. Como só são 2 amostras, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui nas extremidades, facilita o nosso cálculo aqui.
Então eu vou ter... Opa! Eu vou ter essa amostra, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, de cima, de baixo, de cima, de baixo. Só são duas, né? Em cada onda eu vou ter duas amostras, então vou pegar o pico de cima e o pico de baixo. Já me facilita bastante. Muito bem. Sabendo quais são as amostras, calculei a quantidade de amostras. Ah, se fosse três, eu tenho que pegar uma daqui, outra daqui e outra daqui. Seria a média, a distância daqui para cá, tem que ser igual daqui para cá, tem que ser igual daqui para cá, tem que ser igual daqui para cá, certo? Tá? A questão das amostras, eu pego a mesma distância entre as partes, certo? Se fossem, aí é por isso que quanto mais amostras, mais próximo da onda eu tenho. Mais próximo eu estou da onda. Muito bem. Vou pegar só as amostras de cima e de baixo, que aí facilita o nosso cálculo. Então, o que é que eu pego? Eu pego sempre a amplitude. Então, primeira amostra, amplitude 30. Então, primeira amostra, amplitude 30. Segunda amostra, amplitude menos 40. Menos 40. Certo? Está aqui, menos 40. A terceira amostra, eu pego 20. A quarta amostra, menos 50. A quinta amostra, aliás, perdão. Geralmente a gente não usa elementos negativos nas amostras, certo? Eu deixei aqui, mas aí a gente não usa para quantizar elementos negativos. Eu vou baixar aqui a linha 0, certo? Só para manter o padrãozinho aqui dos teoremas, que geralmente o 0 ele está sempre abaixo mesmo. Vou deixar aqui até 100, 90, 80, 70, 60. Depois eu volto lá no slide e mostro a vocês o que é que eu fiz isso aqui. Muito bem. Então, voltando aqui para as amostras. A primeira amostra é 80. A segunda amostra vai ser 10. A terceira amostra vai ser 70. A quarta amostra vai ser 0. A quinta amostra vai ser 60. A sexta... A sexta amostra vai ser 30. A sétima amostra vai ser 90. E a última amostra vai ser 30. Pronto. Então eu peguei as amostras dos picos, certo? Dos picos. Esse pico, porque era duas por cada onda, né? Então, peguei dos picos aqui, pego sempre a amplitude. Estou com as amplitudes aqui. O que é que eu faço agora? Eu vou converter em binário. Binário de 8 bits, certo? O som, geralmente, a gente quantiza de 8 em 8 bits, cada ciclo de som, certo? Então, o primeiro passo é 80, a primeira amostra é 80. Então, 80 em binário, deixa eu ver... 101, 1, 2, 3, 4. Tá aqui. 80 em binários de 8 bits. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits. E aí eu tenho 80 em binário. Muito bem. Depois eu boto 10 em binário, mesma coisa. Binários de 8 bits. Então 1, 2, 3, 4, 10, 10. Depois eu tenho 70 em binário. Também de 8 bits. 70 é 1110. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou ter 60. 60. Opa. 60, 4, 1, 0, 0. Se convertendo em binário, né? 60. Depois tem o 30. Aí 30. 5, 6, 7, 8.
completando os zeros à esquerda para fazer os 8. Aí depois eu vou ter 90 é 10, 11, 0, 10. 10, 11, 0, 10. 5, 6, 7, 8. E depois tem o 30, que eu já fiz ali, né? Pronto. Fiz com as barrinhas, mas vou tirar as barrinhas porque não tem essa barrinha aqui, né? Pronto, tá aqui a representação digital. Opa, a representação digital do som que eu tinha analógico no começo. Tá claro isso aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, pessoal. Beleza. Então assim eu converto um som analógico em um som digital. Obviamente que na vida real eu tenho milhares de amostras, né? Cada ciclo desse eu vou tirar uma quantidade grande de amostras. Até porque eu vou ter aqui o tempo em cima. Diga. Nessa senoidezinha aí, esses valores que tá indo aí de 0 a 12, elas têm alguma unidade, É tempo. medida, isso aí? É tempo. É tempo. Tempo. Aqui eu botei tempo em segundos, certo? Entendi. Mas obviamente que na vida real, um segundo de música tem centenas de ondas. Entendeu? Tem muitas ondas. Sim. Eu botei aqui só para a gente poder fazer, né? Mas na verdade, esse T aqui, ele dá 0,00 alguma coisa. Aí quando você divide 1 por 0,00 alguma coisa, dá um valor bem grande de amostra. Porque ó, 1 dividido por 001 dá 1000. 1000 vezes 2 dá 2000. Então se for 0,001 o menor tempo, vai dar 2001 amostras. No mínimo. Ixi. E é o que acontece na vida real. As ondas são poucos milésimos de segundo, centésimos de segundo. Certo? E a fórmula é por segundo. Então quando você joga lá o segundo, ele vai dar uma quantidade de amostra bem absurda. Só que é isso que faz a qualidade do som. Quanto mais amostras, maior vai ser a qualidade do som. Certo? E no mundo real aqui do som, o tempo é muito pequeno, é 0,00 alguma coisa. Aí vai dar aí 2, 3 mil amostras aí por cada frequência. Massa. Beleza. Então vamos voltar lá ao PowerPoint. Deixa eu suspender aqui. Vamos voltar para a apresentação do PowerPoint. E só para ele carregar, pronto. Só para deixar claro aqui, ó, todas as vezes que ele vai fazer o esquema da onda senoidal, é sempre de 0 a 255, certo? O ponto central aqui é 128. Eu botei ali um valor diferente, mas é binários de 8 bits, né? Por isso que vai de 0 a 255, e aí ele representa qualquer número, certo? Obviamente que dificilmente eu vou ter uma amostra com o número inteiro, né? Eu vou ter um número real, aí eu arredondo ele para inteiro. Certo? Só arredondo ele para inteiro. Muito bem. Com isso eu tenho a conversão do som analógico em som digital. Perfeito. Qualquer dúvida, você sabe, né? Pode sempre estar nos nossos canais aí, na Classroom, no WhatsApp, no grupo lá, né? Sempre no grupo. Parâmetros perceptuais do som. Aqui não confundir perceptuais com perceptíveis. Perceptuais é aquele que causa alguma alteração no som, de alguma forma altera o som. Mas nem sempre essa alteração a gente percebe ela. Às vezes é uma alteração imperceptível, certo? Vamos ver aqui. São os 4 parâmetros perceptuais do som. Eu tenho intensidade, que é a amplitude. E amplitude eu falei, né? Proporcional ao volume. Aqui se o som é fraco ou forte. Aqui é o volume do som. Quanto maior for a amplitude, e aí relembrando, a amplitude é esse eixo aqui. Então quando eu tenho uma onda assim, essa aqui é a amplitude. Quanto mais próximo de 255, mais alto, maior vai ser o volume daquele som. Certo? É a intensidade. A altura
a altura do som não tem a ver com volume, tem a ver com a gravidade. Se o som é mais grave ou mais agudo, certo? Então, um som mais grosso, mais grave, tem uma altura pequena. Um som mais agudo, mais fino, vai ter uma altura maior, certo? A fase que não é perceptível, a fase é onde vai começar a senoide, certo? Ele ajuda muito nas transmissões aí, porque eu tenho a frequência modulada, né, o FM do rádio, e nada mais é do que a posição onde começa a senoide a ser transmitida, certo? E o timbre é a percepção da complexidade. O timbre é o que me permite diferenciar sons de mesmo volume, de mesma gravidade, começando no mesmo canal. O que me diferencia entre eles é o timbre. Então, eu sei diferenciar um piano de um violão. Se eu escutar um piano e escutar um violão, eu sei a diferença dele. Mesmo que esteja na mesma... mesmo que eles estejam tocando a mesma nota musical, certo? Seria a mesma gravidade, a mesma nota, e no mesmo volume. Mesmo assim, eu consigo facilmente diferenciar um piano de um violão, certo? Por causa de quê? Por causa desse parâmetro aqui, o timbre. É o que difere os instrumentos, certo? Então vamos lá, a intensidade, como eu falei, é a amplitude. Vai corresponder sempre à potência, ao volume, certo? No ouvido humano, a percepção do volume ela é logarítmica, certo? Em relação à potência. Decibel, um décimo de bel, decibel é a unidade de medida do som, certo? É a unidade de medida que mede a intensidade do som, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho um som sendo aumentado. A minha curva original, que é essa linha mais fraquinha, e eu aumentei o volume do som, ou seja, eu mexi na amplitude do som. Estava aqui em X, aí eu girei o botãozinho do volume, ele veio para cá. Então só mexi na amplitude do som. Perceba que a frequência não se altera, né? Os pontos que ele está tocando aqui, o eixo X, são sempre os mesmos, certo? Só altera a amplitude. Aqui tem falando, a unidade de medida é o decibel, um décimo de bel. Assim como eu tenho lá quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, eu também tenho com o bel, né? Eu tenho milibel, milibel, centibel, decibel, bel, decabel, hectobel e quilobel. Mas a gente conhece, a gente é a mais famosa e é a medida internacional, que é o decibel, um décimo de bel. Certo? A faixa dinâmica tem uma faixa audível, certo? Que é a razão entre a maior e a menor potências perceptíveis. Existem volumes tão altos que a gente não é capaz de ouvir. Assim como tem luz, né? Luz ultravioleta, que é abaixo do feixe visível, ou infravermelho, que é acima do eixo visível, eu também tenho aqui volumes abaixo do audível, ele é tão baixo que eu não escuto, e também tem tão alto que eu não escuto. De repente eu posso até perder a audição, mas eu não consigo escutá-los. Eles já estão acima da intensidade audível. Aqui tem alguns exemplos, né, de intensidades que a gente, só para exemplificar, a gente pode entender melhor. Então eu tenho aqui, de 0 a 20 decibéis é um som considerado muito baixo, é um som que a gente não escuta direito, certo? A gente tem que estar prestando muita atenção para escutar e muitas vezes não escuta. Aqui um exemplo, o farfalhar das folhas. Quando uma folha está se mexendo ao vento ali, ela está vibrando, né? Mas muitas vezes a gente escuta o vento assoprando, mas não escuta a folha se mexendo. A não ser que ela bata uma na outra. Aí fica fácil de ouvir, mas só ela mexendo no vento a gente não escuta, é muito baixo. Aí eu tenho o baixo, que é o cara aqui tá cochichando no seu pé do ouvido aqui, cochichando aqui. Eu tô falando aqui muito baixo. Seria esse baixo aqui, entre 20 e 40 decibéis. Eu tenho o moderado, que é o que o ouvido humano mais gosta. O ouvido humano é projetado para escutar sons nessa faixa aqui, de 40 a 60 decibéis. Que é uma conversação normal, né? Você está conversando com alguém e tal, um exemplo. Eu já tenho um som alto de 60 a 80,
certo? Que é no caso do trânsito, fábricas. Então já tem um volume aí acima vamos dizer assim, acima do confortável para o ser humano. Eu tenho aquele muito alto, que já causa um grande desconforto ao ser humano. No caso, um guarda pitando no seu pé do ouvido, ou um caminhão saindo ali próximo a você, você vai ouvir uns sons muito altos que vão irritar você, no geral. E o som chamado de ensurdecedor é aquele que vai fazer você, pode lhe causar problemas auditivos, inclusive. Por exemplo, aqui, um trio elétrico tocando na festa. Isso aí é o que mais causa problema no ouvido. E o avião decolando, né? Tanto que se você for no aeroporto, você vai ver que o pessoal que trabalha lá na pista, eles usam fone de ouvido. Exatamente para abafar esse som, para reduzir o impacto do som no ouvido. Porque senão eles vão ter problemas auditivos no futuro. Assim como quem fica ouvindo trio elétrico aí constantemente, também vai sofrer a mesma coisa. Certo? Muito bem, a altura. Nosso segundo parâmetro ele fala de altura, que é sobre a gravidade do som, se o som é mais grave ou se é mais agudo. Certo? E ele mexe com a frequência. E a frequência, a unidade de medida da frequência é o Hertz, né? Que é os ciclos por segundo. Por isso que eu falei que o tempo lá do gráfico é por segundo, né? Então, ciclos por segundo é a nossa unidade de medida internacional. A altura em nada tem a ver com o volume do som. Então, eu mexer com a frequência vai mexer na gravidade, mas não mexe no volume. Não altera em nada o volume. Às vezes você fala, tem um som agudo muito chato ali, tá doendo meu ouvido, tá muito agudo e tal. Mas, mesmo assim, esse som é muito agudo, ele não interfere no volume. Tá aqui a representação do som, né, o som inicial, com uma frequência alta, um som mais agudo, que seria esse fininho aqui, ele é mais agudo, né? Ele fecha o ciclo mais rápido, ele fecha o ciclo aqui, né, ó, nesse ponto. Enquanto o outro som só vai fechar o ciclo aqui, né, o dobro. Então aqui eu estou dobrando aqui a frequência, estou mexendo na altura. Vamos ouvir aqui um exemplo de um bip de 1000 Hz. Vou fazer aqui um bip de 1000 Hz. Conseguiram ouvir, pessoal? Sim, sim. Sim, professor. Beleza. Isso aí foi um exemplo de um som de 1000 Hz, né? Uma frequência de som de 1000 Hz. E aí entra também alguns exemplos aqui, né? A voz humana, no caso dos homens, na faixa de 120 Hz, no caso das mulheres, 220 Hz, no caso das crianças, 300 Hz. A gente sabe que a criança, quando cresce, muda a voz, né? A criança sempre tem uma gravidade maior, né? No caso, mais agudo. A faixa audível do ser humano, de 16 a 15 ou 20 mil Hz. Isso também varia, né? Assim como a gente viu lá no vídeo, né? Que às vezes algumas pessoas treinadas conseguem enxergar quadros no meio de um vídeo. Aqui eu também tenho pessoas que conseguem ouvir, né, pelo treinamento, uma faixa um pouco maior, mas tem um limite, certo? Vamos ouvir aqui um bip que vai caminhando entre 20 até 280 Hz. Agora de 300 a 4000 Hz. E agora para fechar, de 4000 a 20 mil Hz.
Perceba que eu fiquei aqui um tempinho parado, mas na verdade o som estava tocando ainda, é porque saiu da faixa audível. A gente não conseguiu mais ouvir. Saiu da faixa de frequência audível, certo? Professor, mas a gente não conseguiu ouvir ou ele não conseguiu transmitir? Não, na verdade, assim, aqui para mim, eu não escuto. Ele foi aumentando a frequência, aumentou, que de repente sumiu. Mas você vê, eu vi aqui, o arquivo de som continuou tocando. O Aham. som continuou tocando. Mas eu não escuto mais. Nós não escutamos mais, não é nem a transmissão, né? Porque realmente a gente não escuta mais. Ele sai da faixa audível. E todos esses sons que eu mostrei a vocês, eles estão no mesmo volume, na mesma intensidade. O volume foi o mesmo. Eu não alterei aqui o volume em nenhum momento, certo? O que eu só alterei é a frequência. Ele foi ficando mais agudo, mas até que saiu da faixa audível. Tá claro? Sim. Beleza. A fase, como eu falei, é o ângulo inicial da senoide, por onde ele vai começar, em que canal eu vou transmitir o som, certo? Geralmente a voz humana, os sons analógicos são sempre no mesmo canal, mas no som digital eu posso mexer nisso aqui, certo? Mexer no canal inicial de transmissão. Por isso que eu chamo de o rádio FM, que é a frequência modulada, onde eu modulo o início da senoide, certo? Para fazer uma transmissão de som. E eu tenho o AM, né, que é amplitude modulada, né? Quando eu vou mexer na amplitude e também mexo na fase para transmitir o som também em outras faixas. Obviamente que a frequência modulada eu não tenho perda de qualidade como eu tenho na amplitude modulada. Quando eu mexo na amplitude, eu perco qualidade do meu som. Quando eu mexo na frequência, não. Por isso que, assim, perco, sempre a gente perde, né? Mas a perda de FM, a perda do som na frequência é irrisória, né? Já mexendo na amplitude eu tenho uma perca maior. Por isso que geralmente a qualidade das rádios AM são inferiores. Mas hoje em dia a tecnologia já está bem avançada, né? Que essa diferença não é tão perceptível, mas ainda é. E aqui, obviamente, o nosso último parâmetro é aquele que me faz diferenciar o violão do piano, né? Que é o timbre, a mistura das ondas. Aqui são vários instrumentos tocando. Eu tenho aqui o instrumento aqui dessa linha preta, dessa linha azul, dessa linha verde, dessa linha vermelha. Todos eles dentro de um certo intervalo de tempo, alguns com frequência um pouco maior, outros com frequência um pouco menor, amplitude maior e tal. Tudo isso aí faz diferença na hora de eu diferenciar os sons, né? Diferenciar o timbre dos sons. E aí consigo diferenciar com qualquer instrumento, se eu conhecer ele, né, obviamente, eu consigo diferenciar qualquer instrumento apenas pelo timbre, independente da altura que ele está sendo tocado, independentemente do volume que ele está sendo tocado, certo? Ou do canal que ele está sendo tocado. Eu consigo diferenciar apenas pelo timbre. Representação gráfica do som. Eu quero desenhar o som, ó. Desenhar o som. É possível? Claro. Eu tenho duas formas de fazer isso, no domínio do tempo e no domínio da frequência. Né? Duas formas de representar graficamente um som. A primeira eu já mostrei a vocês, né, desde o começo da aula, que é a questão da onda senoidal, certo? É o domínio do tempo. É quando eu tenho amplitude no eixo Y, amplitude por tempo. Então aqui eu tenho tempo em segundos, certo? E aqui é amplitude. Esse aqui é o mais comum que a gente encontra nos editores de som, certo? Eu tenho aqui minha linha do tempo e as amplitudes, e eu posso aplicar os filtros, aplicar uma série de coisas aqui nesse meu som, certo? No domínio da frequência, eu não tenho amplitude por tempo. Meu gráfico é amplitude por frequência, em hertz. Ó, em hertz. Então, eu continuo tendo amplitudes no eixo Y, mas o eixo X não é mais tempo, agora é frequência, certo? E ele representa o som em forma de espectro. Por quê? Porque aqui eu não sei o tempo do som, eu não estou vendo o tempo do som.
Então aqui eu tenho o espectro do som, que eu estaria representando o som de maneira gráfica. Para fazer isso aqui, domínio do tempo, basta eu usar a lei dos cossenos, a lei dos senos e tal, eu consigo resolver isso aqui. Reproduzir o som com esse gráfico, né? Já no domínio da frequência, eu vou usar a transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Essa formulazinha aqui é o que me permite escrever... Opa! É o que permite escrever um som no seu domínio da frequência. Amplitude por frequência. Certo? Eu uso a transformada de Fourier. Parece meio estranho, mas é simples, né? Esse aqui é a constante de Euler, que é aquele número 2,71 alguma coisa. É que nem π, né? O Euler é um número irracional. Aí eu tenho aqui menos j, que é aquela raiz de menos 1, aquele número complexo, certo? 2π ft, aqui t é tempo, certo? 2πf da frequência para calcular lá calcular o comprimento da frequência, o comprimento da onda. Muito bem, e aqui eu boto na integral, que de menos até mais infinito, aí depende do tipo de som, né? E aqui nesse espectro aqui, 3D, eu faço nos 3 domínios, nas 3 variáveis. Amplitude, sempre amplitude no eixo Y. Aí eu vou ter aqui a frequência no eixo X, e aqui no eixo Z, o tempo. O tempo. Certo? Então aqui sim está variando com o tempo. Então aqui eu tenho um gráfico em 3D com as 3 variáveis. Amplitude, que é sempre eixo Y. No eixo X, aqui eu tenho a frequência. No eixo Z, eu tenho o tempo. Aqui é um espectrograma, só para a gente ver a questão do intervalo audível. Aqui eu tenho um som que o ouvido humano ou escuta com tranquilidade, com conforto, e aqui ele vai perdendo esse conforto até sair da faixa audível, certo? Operações com som, coisas que eu faço com som, ações que eu faço com som, certo? Também tem 2 domínios, o domínio do tempo e o domínio da frequência. É os mesmos domínios que eu tinha aqui para desenhar graficamente o som. Eu desenho o som, domínio do tempo, que é amplitude por tempo, ou o domínio da frequência, que é amplitude por frequência, certo? E agora, nas operações, são as ações que eu faço, e eu também posso fazer no domínio do tempo ou no domínio da frequência. No domínio do tempo, são operações que eu posso fazer com partes do som, certo? Então eu tenho aqui uma onda senoidal, tem aqui a minha onda, foi, e eu posso selecionar, nesse ponto aqui do som, eu quero realçar, ou eu quero copiar e colar ele em outro canto, certo? Ou recortar ele daqui, quero tirar essa parte aqui, quero mixar, quero colar aqui outra parte e tal. Então, são ações, no domínio do tempo, ações que eu faço com partes da imagem, certo? Com pedaços, fragmentos da imagem. Perdão, do som. Fragmentos do som, pedaços do som. No domínio da frequência, são ações que eu faço com o som inteiro, que não faz sentido eu fazer com a parte do som, que o normal é fazer com o som inteiro. Isso é as operações que eu faço no domínio da frequência. Como, por exemplo, filtrar o som, fazer filtragem, recuperar uma gravação, ajuste de duração e altura de amostras, aumentar, por exemplo, a qualidade de amostras para melhorar a qualidade do som, síntese musical, que nós vamos ver depois também, isso aqui, e o reconhecimento de voz. O reconhecimento de voz também é nós vamos ver mais adiante, é um fator muito importante para a questão do som, certo? Para que eu aplique operações de domínio da frequência, eu uso a transformada discreta de Fourier. Então, a transformada discreta é para aplicar operações, certo? E aqui tem um exemplo da transformada, um exemplo não, perdão. Aqui tem a fórmula
da transformada discreta de Fourier. Já não tem mais o integral, né? Aí vai ter um somatóriozinho de GDT com o mesmo número de Euler aqui, certo? Para fazer o cálculo. Nós não vamos fazer esse cálculo não, certo? Não se assustem não. Esse cálculo aqui é só para a gente saber, caso a gente for trabalhar no domínio da frequência, certo? Geralmente a gente trabalha no domínio do tempo mesmo. Mas se a gente for trabalhar no domínio da frequência, que é até mais, vamos dizer assim, é mais trabalhoso, mas esclarece melhor, vamos dizer assim, ele é mais informativo. Traz mais informações no domínio da frequência do que no domínio do tempo. Beleza. Compressão de áudio. Eu quero reduzir o áudio. Eu já vi que o tamanho do áudio é um absurdo. Se um segundo gasta uma infinidade de bits aí, de bits e bytes. E eu preciso guardar esse som. Mas eu quero guardar no mínimo possível de espaço. Então o que é que eu uso? Eu uso um código, uma tabela, para codificar o som. Então eu pego aquela sequenciazinha binária do som que a gente viu lá no Paint, né? Eu pego a sequência binária do som e converto ele em um código menor. É como se eu dissesse assim, ó. Se eu tiver aqui um som 0, 0, 0, 1, 1, 1, tá, 1, 1. Se eu tiver esse valor na amostra, eu vou guardar só 10. Aí eu coloco no meu bitstream lá, ó. Esse valor aqui corresponde no meu som a 10. Número 10. Se esse número se repetir bastante, então o meu som reduz bastante de espaço, porque eu tinha 8 bits, agora só tenho 2. Então eu diminui bastante. Então o que eu faço? Eu pego aquelas amplitudes que mais se repetem e codifico com valores menores. Obviamente que quando eu faço isso, quando eu guardo o arquivo de som nessa situação, eu tenho que guardar também dentro do arquivo, né, obviamente, o bitstream daquele arquivo. Para quando o seu aplicativo for abrir o arquivo, ele vai dizer, opa, tá codificado. Cadê o código? Tá aqui o bitstream, tá aqui a tabela de decodificação. Eu consigo decodificar. Então ele vai decodificar e vai tocar o som. Então, junto com o arquivo de som, além das sequências e tal, eu também guardo a tabela do bitstream, certo? Esse código que é mais reduzido. Mas com esse código eu não consigo executar a música. Eu preciso desfazer o código. Eu preciso transformar o código de volta na sequência de 8 bits para que os meus dispositivos possam tocar o som. Aí eu tenho o codecs, né, os codificadores e decodificadores. Então tem alguns algoritmos que fazem essa conversão, certo? Do som para o bitstream, certo? Quais são eles? Eu tenho aqui o PCM, certo? O PCM, na verdade, ele não gera compressão. O bitstream é inteiro, integral. Eu tenho o ADPCM, que é uma codificação diferencial, não tem muita diferença ali. TrueSpeak, um outro exemplo. E aqui o mais usado, que é o algoritmo do MPEG na camada 3, que a gente conhece apenas como o MP3. O MPEG na camada 3, ele tem um algoritmo de compressão bastante elevado, certo? Que consegue comprimir até 80%, certo? Eliminando frequências sonoras que não são captadas com o ouvido humano. Então, além de fazer um código de bitstream potente, com muitas amostras codificadas, com códigos pequenos, ele também retira frequências que o ouvido humano não escuta, ou diferenças de frequência que o ouvido humano não escuta, por limitações físicas mesmo, certo? A não ser que você queira gravar uma música para o cachorro, certo? Isso aqui não vai ter nenhum problema. Então, na verdade, o MP3 é um som muito bom, de qualidade muito boa, mas ele não é perfeito. Ele tem perdas também, como todo som, certo? Se o cachorro pudesse falar, se o cachorro pudesse falar, ele ia dizer, rapaz, esse arquivo aí é ruim demais, viu? Pense num arquivo ruim de música, o MP3, que a gente gosta tanto, né? Muito bem. Tá claro até aí, pessoal? Alguma perguntinha? Não? Tá claro. Beleza. Então, compressão de áudio
quanto maior a taxa de compressão, que é o bitrate, né, chamado taxa de compressão, menor vai ficar o som, porém a qualidade vai cair, se as taxas forem abusivas. Então, quanto mais bitrate eu faço, quanto maior for a taxa de compressão, mais eu vou perder no som. Então, assim, quando eu falo em compressão com perdas, eu estou falando em tirar os ruídos, tirar algumas frequências e às vezes algumas frequências audíveis. Assim como eu fiz aquele teste lá com cores, que eu botei vários tons de vermelho e ficou meio confuso quantos tons tinha, alguns disse 1, outros disse 2, outros disse 3. Eu faço isso com som também. Tem algumas frequências que você escuta elas em separado, mas se eu botar as três juntas aqui e disser assim, ó, quantas frequências tem aí? Você vai dizer, rapaz, só tem uma. Né? São frequências que o ouvido humano, numa música, no meio de uma música, ele não vai diferenciar. Então, o que é que ele faz? Reduz isso aí para ficar o som menor. Certo? Então, aqui estão alguns exemplos, certo? O rádio de ondas curtas, que tira bastante, né? Faz um bitrate elevado. Aqui eu tenho o rádio AM, como eu falei, né? a qualidade inferior, o rádio FM com qualidade superior, o CD, melhor, transferência, né? Transmissão de dados, transparência perceptiva, é uma técnica também. E o estudo de som, né? Que aí a qualidade é o máximo possível, certo? E as taxas de bitrate. Muito bem. Componentes da interface de som. Ele está falando aqui mais agora do computador mesmo, certo? As interfaces de som. Antigamente eu tinha uma interface diferente, que é essa que eu vou mostrar aqui, né? Hoje em dia isso já vem mudando, já tem outras saídas de som, outras entradas de som, mas basicamente eu tenho a entrada de mic, que é a entrada do microfone, certo? Que é aquela entrada rosinha. Eles botaram cores para facilitar muito. A line-in, que é uma entrada de instrumento, certo? O microfone, ele pega tudo. Você bota na entrada do microfone para pegar o máximo possível. Ele é extremamente sensível. A line-in não. A line-in ela já é uma entrada não tão sensível. Ela é para instrumentos. Você vai conectar nela o instrumento, vai tocar o instrumento e ele vai captar o som, certo? Na saída de áudio, eu tenho aqui a entrada de CD, né, que é um componente da interface de som também. Eu tenho a saída de áudio, a line out, certo? Que é ideal para amplificadores, para periféricos de som, certo? E o speak out, que é a caixa de som, que sai tudo, né? Sai de todo jeito. É a que a gente usa nos PCs e a que a gente usa aí para ouvir o MP3, para conectar o celular e tal. Eu tenho o sintetizador interno e o misturador analógico, certo? São componentes aí da interface de som. Além desses, podemos também citar os componentes mais avançados. Aí quando você tem uma mesa de som, quando você tem equipamentos para trabalhar com som, realmente, aí você também tem umas entradas diferenciadas. Isso aí é a entrada de saída de áudio digital, onde eu transfiro de um chão para outro, né, já em formato digital, o processador de sinais, o porto de sincronização, algumas entradas, algumas formas de comunicação que você vai ver aí em dispositivos profissionais de som, certo? Aqui é uma plaquinha de som antigamente, né? Hoje mudou já esse formato aqui, tem mais entradas, mas aqui eu tenho basicamente aqui, ó, o mic, que é do microfone, a line-in, que é para instrumentos, entrada de instrumentos, e as altas aqui, as saídas, a line out de som de instrumento e a line out que na verdade aqui era para ser speak out, né? Era da caixa de som normal. Síntese musical. Bom, como é que eu posso fazer agora gravações de música para o meu computador? Então, eu tenho ali uma banda tocando e eu quero gravar isso no meu computador, certo? É a chamada síntese musical. Pegar vários instrumentos e o cantor, né, os vocais lá na banda e sintetizar tudo, juntar tudo num bolo só, certo? Eu posso fazer isso em tempo real ou em tempo não real. Então, meu objetivo aqui na síntese é pegar um monte de instrumento e vocais e juntar tudo numa música só.
Eu posso fazer isso aqui em tempo real, que seria o show ao vivo. Vou fazer ao vivo, no meio do show ali. Tô gravando, o cara tá no show, eu tô gravando aqui para gravar o CD ao vivo. Ou então eu faço no estúdio, a gravação do CD no estúdio. E aí tem duas técnicas. Se bem que desde muito tempo para cá, né, hoje em dia os CDs estão em desuso, mas esses sons aí gravados ao vivo, na verdade, são no estúdio, a maioria é no estúdio, né? Ele bota o som da galera tudo no estúdio. Que aí fica com a qualidade melhor, né? Gravada de maneira não real. Mesmo que ele queira parecer que foi gravado lá no show, lá no meio do povão. Beleza, então eu tenho aqui duas formas de tempo real, que é o FM e o PCM, e duas formas de tempo não real, aditiva e subtrativa. Vamos conhecer um pouquinho essas formas de síntese musical. Primeiro o FM. No FM os instrumentos entram separadamente, então tem uma entrada de instrumento e a moduladora. Entrada de instrumento, moduladora. Entrada de instrumento, moduladora. Marquei errado. Moduladora, entrada de instrumento. Moduladora. Então ele vai somando. Ele pega um, soma o outro. Aqui é uma porta I, né? Porta I. Então ele pega uma I tal com a moduladora, e vai pegando instrumento por instrumento. Isso aqui é tempo real. Só que os instrumentos eles vão chegando, cada um no seu tempo, e vai se somando todos para que eu tenha o som no final gravado em tempo real. Certo? Uma outra forma é PCM, onde os sons vêm todos simultâneos. Em vez de eu deixar assim uma porta aí para cada som, com a moduladora, e a moduladora também é importante para a questão de qualidade do som e tal, aqui os sons vêm todos ao mesmo tempo, certo? Ele já filtra o som, os instrumentos vão chegando nas suas frequências, certo? Em forma de onda, a forma de onda já converte aqui para o som digital, ele vai filtrando e já vai salvando, certo? Aí aqui tem alguma comparação entre eles. O FM não tem propriedades físicas, o PCM tem propriedades físicas. O que quer dizer propriedades físicas aqui? A gente sabe que a física da onda é uma física que interfere na onda, né? Assim, as propriedades físicas, caso sejam variadas, isso interfere na onda. E aqui no PCM, ele usa essas propriedades para interferir no som, para melhorar a qualidade do som. Imitação de instrumentos acústicos, né, como se fosse melhorar a acústica e tal, é melhor no PCM, certo? O custo é médio no PCM, o custo é baixo no FM. E os timbres, o controle de timbres é mais flexível no PCM, eu consigo flexibilizar mais um timbre e outro, para que um instrumento não se sobressaia. Às vezes tá aqui, o cara está cantando aqui, mas tem um instrumento específico que está tocando mais alto que os outros, por exemplo, né, numa faixa diferente. Então eu posso fazer um controle dos timbres de cada um dos instrumentos, para que fique todo mundo no mesmo nível, para que eu realmente realce algum em vez de outro e tal. Já no PCM eu não consigo fazer isso. Isso é mais inflexível. No caso do não real, né, eu vou gravar a música em tempo não real, ou seja, no estúdio, certo? O que é que eu faço? Eu posso fazer na síntese aditiva, que é o caso do multiplex, né? Da aditiva eu tenho aqui as portas I e tal, recebendo cada um som, um instrumento diferente, e ele só junta tudo e soma numa onda só, certo? Pega tudo e faz a soma. Isso no estúdio, né? Ou a forma subtrativa, certo? Onde ele vai recebendo sons e filtrando, retirando, e aí que a gente é subtrativa, né? Ele vai retirando o ruído, ele vai retirando o que está fora do contexto, aí vai retirando também as frequências que o ouvido humano não escuta, ou alguma frequência que escuta, mas ele quer tirar, porque é imperceptível a diferença para o ouvido humano e tal, ele acha que não é legal, e para tentar reduzir o som, então aqui ele tem essa forma subtrativa. É mais fácil você trabalhar com a subtrativa, no sentido de que você pode melhorar a qualidade do som, melhorar as frequências do som. Aqui no aditivo não, é só junta tudo, vai botando e vai juntando tudo. Obviamente que tem a moduladora, né, com cada som, que não vai deixar que um instrumento se sobressaia, né, aos demais, né? Vai modulando todos eles, para que o som fique compatível, né? É que nem um programa, às vezes tu tá assistindo na TV um programa,
Aí quando começa o comercial, o som vai lá para cima, ou o som vai lá para baixo, aí você não escuta, né? Geralmente o comercial é mais alto, aí o som vai lá para cima, né? Quer dizer, o comercial não está filtrado para o mesmo som da programação, né? Tipos de som. Aqui é só a classificação do autor em relação para inserir o MIDI. Eu tenho aqui o CDA, que seria um som de CD, não um som próprio para CD. Eu tenho os arquivos de áudio que a gente tem normal, né? O AVI, perdão, o AVI não, o WAV, o MP3, e os eventos musicais, que são os MIDIs. Um som MIDI monofônico, polifônico. Antigamente os celulares que não tinham muita potência, né? Então os toques, os primeiros celulares, vamos dizer assim, já com um sistema operacional, já eles não tinham sons de MP3, os primeiros não tinham. Então eles trabalhavam com sons monofônicos, polifônicos, certo? Que são MIDIs. Aqui embaixo eu dou alguns aplicativos legais para se trabalhar com som, certo? O que eu recomendo para vocês, que for trabalhar profissional mesmo com som, seria aqui o SoundForge. O SoundForge é muito bom, faz todo tipo de filtragem de som, modulação, vibrato, acústica, tudo. É bem profissional, mas é pago, né? Claro, tem outras opções também. Muito bom e você pode trabalhar aí, alguns exemplos aí. Mas o SoundForge ele é bem famoso. Tá aqui uma telinha do SoundForge versão 9. Já tem versões bem mais modernas, obviamente. Mas aqui, ó, eu trabalho com vários canais de som, cada instrumentozinho separado, meu arquivo. Então eu tenho a voz também, o vocal. Cada instrumento e cada vocal está separado aqui. Ele faz essa junção de juntar tudo em uma onda estéreo, né, de 2 canais, ou até numa onda mono mesmo, né, de um canal só. Mas ele guarda tudo em separado, que aí amanhã eu posso querer fazer eu quero tirar a voz do cantor, né? Antigamente você não tem como fazer isso. Foi feito um trabalho aí, há um pouco tempo atrás aí, para separar a voz de Fred Mercury da música. Eles queriam ouvir só a voz do cantor, e deu um trabalho, foi um trabalho, conseguiram aí, mas deu um trabalho danado, né? Hoje em dia as músicas não são mais gravadas tudo junto, não, ele grava em separado. Porque se amanhã eles quiserem tirar só a voz, ou então, eu queria ver só essa guitarra aí, desse cara, eles podem separar o som rapidinho aqui, certo? Gravando os sons em separado. Então as músicas hoje são gravadas em separado, né? Nesses aplicativos, para que você possa depois fazer qualquer tipo de alteração em algum instrumento ou no vocal. Certo? Aqui uma comparação do Wave com o MIDI. Obviamente o MIDI ele é menor, mas a qualidade dele é bem inferior do Wave. O Wave é um formato de som que tem uma taxa de compressão pequena. Ele tem sim compressão, mas é pequena, não é como o MP3. Então é um arquivo de som de bastante qualidade, o Wave, certo? Agora, claro, vantagem do MIDI é o tamanho, capta com precisão, né? Já que o MIDI ele é muito binário, vamos dizer assim, então ele capta com precisão a expressão musical, permite a alteração de timbres e tem baixo consumo, né? Ele não precisa de nada especial para tocar. Só que o MIDI ele é ruim para voz, né? Ele é muito ruim para voz, certo? A qualidade do som depende muito do sintetizador, então o arquivo pode variar de um instrumento para outro, e tem dificuldades com muitos timbres, né? Com timbres mais complexos, vamos dizer assim. Já o Wave não tem esses problemas aqui, né? O Wave só o tamanho mesmo que ele é pesado, mas o resto ele é bem legal. Aqui um arquivo Wave, né, aberto no seu código, para que eu possa ver o cabeçalho dele. Então, se você pegar um aplicativo de ver cabeçalhos, então aqui eu vou ter, ó, as amostras, ó, as amostras da frequência pelo teorema de Nixte. Então aqui nesse som aqui ele teve uma taxa de amostragem, ó, de 8.000 Hz. Está sendo informado aqui, né? Nesse trecho especificamente, ele dá a taxa de amostras que ele vai ter do meu som aí, certo? 8 bits,
codificação de 8 bits, está aqui o registro disso, certo? Eu tenho aqui um conjunto de amostras, perceba que é tudo em hexadecimal, certo? As amostras aqui no arquivo ficam em hexadecimal. Bom, tá aí só para você, só informativo, para você ver um cabeçalho de um arquivo por dentro. Tá claro isso aí, pessoal? Alguma pergunta? Não, professor. Tranquilo. Beleza, pessoal. Então eu vou terminar aqui a gravação. Gostaria de agradecer a todos que puderam assistir essa gravação, que puderam interagir aí com a gente. Professor, o senhor disse que ia deixar alguns avisos na gravação? Foi, ainda vou avisar agora. Tô só dando os cumprimentos a quem conseguiu, né? Claro, não era obrigatório, não tem chamada hoje. Não botem seus nomes no chat. Mas assim, eu vou salvar o chat só para dizer que não fiz chamada. Vou botar aqui no chat. Não fiz chamada. Não, eu vou esquecer. Aí eu salvo o chat e deixo no padrão. Muito bem. Então, pessoal, é o seguinte. Sexta-feira começa meu doutorado, certo? Então a gente vai ter aulas gravadas. Mas para essa sexta-feira agora, eu não vou gravar não, certo? Eu vou passar uma atividade e vou dar um tempo para vocês se reunirem tudo, que eu vou querer na próxima aula já o nome das equipes, porque tem gente sem equipe, tem gente, professor, quero uma equipe e tal, então vamos ver se a gente consegue ajustar o pessoal nas equipes aí do trabalho, certo? Então vou dar sexta-feira, vou passar uma atividade para vocês, vou colocar no Classroom agora já, sim. E não, hoje não, mas tá esses dias. Eu vou lá no Classroom e vou permitir que vocês conversem, né? Montem as equipes e tal. Outra coisa, eu falei que quem fizer um trabalho muito bom não vai precisar fazer a prova, já passa com a nota legal, certo? E esses exercícios também vão ajudar nisso. Mas assim, se eu vou permitir que ele não faça a prova, se fizer um trabalho muito bom, não faz sentido as datas serem do jeito que está lá no portal do aluno agora. Porque agora está a prova primeiro. Depois o cara aprende o trabalho. Como é que eu vou saber se ele vai fazer a prova ou não se eu não vi o trabalho do cara? Então eu vou inverter lá a data, eu vou mudar as datas da prova e do trabalho. Vou antecipar um pouquinho o trabalho e colocar a prova um pouquinho depois, certo? Só para que a gente possa fazer primeiro o trabalho e só aqueles que realmente não fizeram as atividades e não fizeram um trabalho que realmente valesse esse extra, vamos dizer assim, vai fazer a prova depois, certo? Ok, pessoal? Beleza, professor. Tranquilo, então. Tranquilo. Obrigado aí e até próxima segunda, né? Sexta-feira vai ter atividade e vocês, por favor, já montem as equipes. E segunda-feira eu quero o nome das equipes já. Na verdade, quem puder mandar, já manda logo aí, bota lá no... Manda pelo WhatsApp aí, que eu já quero adiantar isso aí também. Beleza? Valeu, Beleza. pessoal. Até segunda-feira. Valeu, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.